Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Eu convido os amados irmãos, sem perder de tempo, a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 4. Livro de Marcos, capítulo de número 4. Glória a Deus. Deus, Marcos, capítulo 4, verso 41. Aleluia. Todos encontraram, amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença neste momento para pedir a palavra ao bom Espírito Santo de Deus, para que venhamos, Senhor, ouvir do Senhor os teus ensinamentos. Nos guia, Senhor, nos dá a tua direção, nos livra de todo perigo, todo mal, nos livra da seta, do laço que o adversário tenta, Senhor, até mesmo quando vamos ouvir a tua palavra, mas cremos que já caiu por terra e o Senhor nos dá a direção e o ensinamento de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá para mexer no som, está abafado. Glória a Deus. Aleluia. Afina mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, às vezes nós temos que tomar cuidado. Muitos não sabem, mas eu tive problema auditivo. Então às vezes me incomoda a maneira que eu ouço. Por isso que na igreja, alguns já perceberam, eu não gosto de gritaria, porque dói. É por isso que eu não gosto de gritaria, irmãos. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. E às vezes a gente se acostuma. Então devemos tomar muito cuidado. Tem muitos que não têm problema, mas eu tenho, então incomoda lá dentro. Louvado seja Deus. Nós temos uma mensagem hoje maravilhosa da parte do Senhor. Essa tarde, quando eu orei, eu pedi ao Espírito Santo, e Ele trouxe ao meu coração Marcos 4. E o que nós iremos meditar hoje é uma mensagem muito conhecida, mas pouco praticada. A autoridade de Jesus. Muito conhecida, mas pouco praticada. E nós devemos estar atentos com a prática do Evangelho. A Bíblia nos ensina antes não conhecer do que conhecer. E não é só o que muitas das vezes falamos: olha, você conhece a palavra, mas você se afastou dos caminhos. Não, é também estar na presença, conhecer o poder e a autoridade do Senhor, saber a grandeza do nome dEle e não praticar isso. E às vezes não se pratica mesmo. Delega para os outros. Eu tenho vergonha de orar no meio de todo mundo. Chama o irmão ali que o irmão ora. Por quê? Porque o irmão não tem vergonha. Mas às vezes o negócio é contigo. Olha, eu não consigo ler maravilhosamente bem. Chama o irmão lá, a irmã, que ela lê. Porque está com vergonha. Então devemos estar atentos. Muito atento. E também atento para o final de ano. O que acontece no final de ano? Oi? Muitas mortes. E os crentes morrem também, porque não vão para a igreja, né? Deixa a igreja para festa.
Aí na festa dá uma esquivadinha, aí não volta mais. Irmãos, quantos deixam as obras de Deus por causa de festa? Muitos. E quantos não voltaram por causa de festa? Muitos. Devemos tomar cuidado, estar atentos. Mas eu louvo a Deus, nós estamos aqui. Texto em Mateus 4, Jesus apazigua a tempestade, nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto nos dá a direção e testifica que naquele dia, já era tarde, o Senhor disse: vamos para outra margem. E deixaram a multidão e foram para o barco, e também com eles outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal. Eu quero aqui, junto com os irmãos, está escrito no verso 37, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. No verso 37, está dizendo que levantou-se um grande temporal. Quando eles vão para o mar, havia temporal? Estava tudo antes de Jesus entrar nas águas, tudo estava normal, tranquilo. Mas quando o Senhor diz: vamos para o outro lado, entrou dentro d'água, veio a tempestade de encontro. Jesus disse que por causa do nome dele, nós seríamos odiados, caluniados, maltratados. Tudo por causa entraram nas águas. E não era um, havia mais barquinhos ali. E na popa daquele barco tem um homem. E esse homem está dormindo. O problema que deu ali dentro do mar foi um só. Só foi o vento. Era só o vento que estava soprando forte, irmãos. Deu um vento esses dias no Paraná, soprou forte, sim ou não? Sim. E bem forte, né? Levou casa, barracão, levou carro. Eu quero um exemplo verídico aqui para os irmãos entenderem. Mas ficou de pé uma casinha, os irmãos viram, e em volta tudo devastado.
A casinha mais simples de madeira, o vento forte que levou tudo não pôde levar a casinha. Porque na hora da tempestade, os discípulos de Jesus estavam lá dentro da casinha de madeira. Sabe fazendo o quê? Estavam orando. Enquanto eles estavam orando, o vento estava assoprando ali na região. Agora imagina acordar de manhã, olhar à sua volta e ver tudo destruído e a sua casa intacta. A sua casa não tem valor, mas porém vão olhar e vão ver quão valoroso é aquele que serve a Deus de verdade, porque a casa ficou intacta. Agora, o casal que estava dentro daquela casa estava praticando a oração naquele momento que o vento assoprava, o vento vinha de encontro. Nota-se que muitas pessoas provavelmente estavam preocupadas demais com o vento. Nessa semana, segunda-feira, ventou e era 3 horas da manhã. Quem percebeu isso? Levanta a mão. Não foi um ventinho, foi o vento. E eu acordei, irmão, porque eu tenho medo de vento. E sabe o que é que eu fui fazer 3 horas da manhã? Até o vento? Porque vai que o vento começa a levar o que não deve. Senhor, tem misericórdia. Eu fico pensando quem mora em apartamento. Mas, durante o período em que o vento estava ali, assoprando, eu estava em oração. Talvez as pessoas pensem, não, vou dormir, está tudo bem. Tem muita gente que acorda, não tem mais telhado, não tem móveis. Às vezes acorda porque está molhado. Eu já acordei com uma casa que nós tínhamos, morava com a minha mãe, toda inundada d'água. E só acordei, irmãos, porque eu não servia a Deus naquela época, dormia porque bebia, com o cachorro pulando em cima de mim, todo molhado. E eu batia nele, achava que era um sonho, era o cachorro. Quando eu empurrei ele, irmãos, a água estava no colchão já, molhando o colchão. Está todo mundo dormindo, morre afogado nem vê. Está vendo se é uma enchente que está lá fora? Não dá nem tempo de fugir. Mas agora que sirvo ao Senhor, estou atento. Pergunta como que eu acordei 3 horas. Quando o vento começou, eu coloquei o joelho no chão. Só parei quando o vento parou. Deitei, não deu 1 segundo, dormi de novo. De manhã fui lá fora, falei assim, nossa, deve ter acontecido alguma coisa aqui. Mas graças a Deus estava tudo bem. Os discípulos, dentro daquele barco, eles olham para a popa e vê Jesus dormindo. E o texto é maravilhoso. E Jesus tinha até um travesseiro ali. Olha que para ter um travesseiro no barco, esse barco era bem usado, né? Sempre estava navegando com Jesus dentro. E quando o Senhor está ali dormindo, e notório é, talvez alguém pergunte, por que Jesus estava dormindo? Você já passou uma noite orando? Já virou a noite orando? E amanhece o dia, vai pregar, vai ensinar, vai fazer a obra. Aí quando tu tem um intervalo e alguém te mostra um colchão, um lugar quietinho, onde todo mundo está em silêncio, sabe que o teu corpo automaticamente vai fazer? Vai descansar. Então era o momento que ele tinha e ele foi descansar. E os discípulos vê o vento vir. A Bíblia nos relata que as ondas sobrevinham sobre o barco, se levantavam sobre aquele barco. Para uma pessoa igual eu, que tem medo de mar, não sei nem o que tinha acontecido, mas para pessoas acostumadas com o mar, sentir medo, imagina o tamanho das ondas e o tipo de vento que estava soprando ali. O que eu quero dizer é que muitas das vezes as pessoas dizem assim, eu vou servir a Jesus, eu vou fazer a obra do Senhor, no primeiro vento que vem, desaba. No primeiro vento que chega, muitos querem voltar para trás.
Não aguenta. Servir a Jesus, vou falar de uma maneira bem simples, é muita pressão, irmãos. É muita pressão que vem no psicológico, no sentimental, no espiritual, porque de todos os lados existe uma guerra que está travada para você parar, para você voltar para trás, desistir. E às vezes, eu sei que muita gente aqui já deve ter falado: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha casa? O Senhor não me escuta? Calma, que Jesus só está descansando. Jesus, Ele está atento. Atento. Agora você imagina, os discípulos já haviam aprendido a orar. Já havia aprendido. Já sabia dos feitos de Jesus. O porquê que não fizeram nada? Há uma pergunta hoje: por que não fazemos? Você vê o vento vir, você vê a situação e contra a tua casa, e contra teus projetos, você vê o perigo chegando à sua porta, você vê a tempestade começar na madrugada. Por que tu vai dormir? Na tempestade quem dorme é Jesus, não é nós não. Nós não é Jesus. E na hora do perigo, o que nós temos que fazer é o quê? Entrar. E por que não entra? Por que tu não entra? Por que tu não ora? Eu vi um vídeo de um rapaz, e ele parou a moto dele do lado de um poste, abraçou o poste e estava orando. E o pessoal começou a passar e filmar aquele rapaz. Será que naquele momento ele recebeu uma notícia tão trágica, que aonde ele parou, ele falou: eu preciso orar. Ele não se importou com quem estava à volta. Ele simplesmente parou, e ele viu o problema chegando. Aquele era o momento, ele já começou a clamar ali mesmo. Quantas vezes você segurou a lágrima? Quantas vezes você olhou para o ambiente que você estava e disse: aqui eu não posso orar, eu vou esperar chegar lá em casa? Quantas vezes no momento de dificuldade, que era para ter orado, não entrou em oração? Quantas vezes, em vez de você dobrar o joelho, você foi ligar para outro: irmão, irmã, me ajuda? Quantas vezes? Quantas vezes o Senhor do teu lado? Às vezes, irmãos, passamos por situações, não é para morrer, é para ter intimidade. Às vezes, entramos em adversidades, em problemas, em guerras, para descobrir o quanto nós já estamos fortes. Porque quando aprendemos do Senhor, haverá um momento que nós teremos que demonstrar o que nós aprendemos. Haverá um momento que nós vamos ter que acreditar no Senhor de uma maneira que nós ainda não praticamos. Existem pessoas que estão há anos dentro de uma igreja, mas não conseguem pedir a oração por um enfermo. Sabe qual é o medo? E se ele não for? Entendeu? Quando eu comecei no evangelho, eu pensava: eu não vou orar para o enfermo não, porque vai que eu oro e ele não é curado. Se você orar por alguém e não cair, você tem a desculpa, mas não tem demônio. Mas se a enfermidade está ali, você está vendo, você ora e a cura não acontece. Mas eu aprendi algo. Como que ele vai ser curado se ninguém pede? Como que vai pedir se não tem fé? Porque a cura não depende do homem, depende de Deus. Depende de Jesus. Tudo que pedires em meu nome.
no nome dele. Existem problemas que vêm na vida das pessoas que é para elas aprender a humildade, a quebrantamento, para elas aprenderem a voltar para o caminho. Existem situações que Deus não tira, mas existem situações que o Senhor, Ele quer usar a tua vida para poder tirar. E aí, temos coragem para abrir a nossa boca e dizer: Senhor? Ou vamos usar a nossa coragem para dizer: irmão? Já vimos coisas extraordinárias acontecer. Essa igreja, a maioria dos membros já viu pessoas chegando aqui em estado de putrificação. E também viu a pessoa sã, como um passarinho, que depois que recebe, bate asa e vai embora. E devemos então estar atentos, porque todavia, irmãos, quando buscamos o Senhor, Ele está presente. E aqui, no verso 38, ele está na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, acorda, acorda. Nós vamos morrer, o Senhor não vai fazer nada. Eu perguntaria: como pode o mundo estar acabando, as ondas molhando, e ele está dormindo? Eu faria essa pergunta. O Senhor não se importa? Essa foi a pergunta deles. Às vezes parece que Deus não liga para a gente. Às vezes parece que Jesus esqueceu a gente. Estou falando de uma maneira muito simples para vocês entenderem. Parece que tudo está de ponta cabeça. Senhor, o Senhor não está vendo isso não? Eu aprendi uma coisa. Eu orei e falei: Senhor, me ensina a ter paciência. Rapaz, mas vê um tanto de luta na minha vida, vê um tanto de problema, um tanto de situação. A gente pede paciência, mas a gente tem que treinar ela. E como que vamos treinar? O Senhor, Ele vai dar para a gente o treinamento necessário. Não é isso? Já orou pedindo para Deus para ser forte espiritualmente? Quando começa o treinamento, você descobre que você é fraco demais. Você descobre que dói demais. Você descobre que você tem que largar muita coisa para trás. Mas por que pediu para aprender? Por que você pede as coisas para Deus, quando Ele te dá, você vira as costas? Deus me usa, quando Ele começa a te usar, você está achando que é lá na sala da tua casa. Não, Ele quer te usar de madrugada, filho. Ele quer te usar no dia que você tem um encontro marcado com a tua família. Ele marcou outro encontro para você. Mas no fim das contas, não é Jesus virando as costas para a gente, mas é a maioria virando as costas para Jesus. É muito interessante que o ser humano está pré-programado para achar um culpado para seus problemas, mas nunca descobre dentro de si as suas falhas que geram os problemas, porque quando descobre tem que corrigir, e o problema é corrigir as falhas. Custa caro, irmãos. Será que todos que servem a Jesus estão dispostos? Tem gente que na hora que alguém está em perigo, ele nunca consegue abrir um tempo. Devemos estar atentos, porque a negligência, irmãos, custa caro. A negligência, o fato de estar desatento custa caro, pode custar vidas. Quantos barquinhos estavam em alto mar? Aqui não fala quantos, mas fala que é mais de... Em quantos barquinhos Jesus estava dormindo?
O texto diz que tinha mais, certo? Mas só um tinha presença, certo? Só em um barco podia clamar ele, certo? Está entendendo? Tem muitos barcos no meio da tempestade, mas tem barco que não pode, não consegue. Ele não está lá. Mas preste atenção. Mestre, não te importa que pereçamos? Verso 39, e ele despertando, respondeu, repreendeu o vento. Leia aí comigo, vê se está escrito da mesma maneira. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Ele conversou com os discípulos, teve diálogo com os discípulos. Calma, Pedro, espera aí, Pedro, vamos ver o que está acontecendo aqui. Calma aí, Pedro. Calminha aí. Espera aí que nós já vamos orar. Senhor, não te importa que nós pereçamos? Ele desperta, repreende o vento, dá ordem ao mar: cala-te. O vento e o mar obedecem. Tremendo, né? Irmãos, tem uma parábola que conta a história de uma mulher que há vários anos padecia com fluxo de sangue. Uma mulher que tinha hemorragias, gastou tudo quanto tinha, com todos os médicos, e ninguém poderia resolver o seu problema. Mas ouvindo falar de Jesus, que passava ali, naquele momento, ela vai até o mestre, atravessa pela multidão, toca na orla de seu vestido, e ela é curada. Jesus faz uma pergunta: quem me tocou? Os discípulos respondem: mestre, a multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem te tocou? Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Olha o que o discípulo diz: a multidão te aperta, a multidão te toca. Na multidão tem enfermo, na multidão tem pessoas endemoniadas, na multidão tem tudo quanto é tipo de problema. Mas na multidão tem uma mulher que tem um problema que não havia solução para ele. Essa mulher, quando toca nele, sai virtude da orla do vestido. Ela tocou aonde? Nele ou no vestido? Se toca no vestido, ele sente, e muita gente estava tocando, notou nada não? Tem muita gente que toca, mas não acessa. Tem muita gente que toca, mas não tem. É muita gente ao mesmo tempo chegando perto dele, mas não acessa ele. Aquela mulher, ela não só chega perto, mas ela toca e acessa a essência, o poder. Ela acessa porque sai virtude. De tocar, vem virtude. A virtude passa para ela, purifica o corpo dela, traz o corpo em estado normal. A enfermidade desaparece naquele momento. O porquê que isso acontece? Olha bem para essa mulher doente, rejeitada, oprimida, esquecida, mas porém cheia de fé. Uma frase que Jesus sempre usou: vá, a tua fé te salvou. Olha que interessante, a tua fé, aquilo que você não vê, mas está esperando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, porque aquele que faz por fé, ele não viu fisicamente, mas ele crê
espiritualmente. Ele tem a certeza, a convicção de que há de acontecer. Isso é fé. Aquela mulher teve fé. Quando ainda resta maneiras, jeitos, circunstâncias, recursos financeiros, as pessoas recorrem a isso. Quando não resta mais nada, recorrem a Deus. A maioria das pessoas, em último caso, vão buscar a Deus. Irmãos, eu quero que vocês estejam atentos. O que despertou Jesus naquele dia? A voz de um discípulo. O que acessou a Cristo naquele dia? A fé de uma mulher. Porque muitos vão atrás de Jesus por curiosidade. Você sabe o que significa isso? Tem muitos que vão para a igreja porque é curioso. Não está indo por causa de Jesus. Ai, pastor, não pode falar isso, é a verdade. No inferno está cheio de curioso. Foi lá só para dar uma curiada e acabou ficando por lá. Foi brincar com o pecado e se enroscou por lá. A curiosidade, irmãos. Pastor, mas nós não pode ir. Irmãos, aquela mulher não foi de curiosa. Ela tinha ouvido falar e ela acreditou. Esse homem está curando, esse homem está libertando. Quem é esse homem? Vai acontecer o mesmo comigo. E ela teve aquela fé. E isso foi tremendo. E no final de tudo, ela teve o que ela esperava. Ela conseguiu acessar o Senhor. Hoje, trazendo para os dias atuais, a Bíblia nos diz que Ele é o sumo sacerdote, intercede conosco até hoje. Agora, eu te pergunto uma coisa: você consegue acessar Ele? O véu está rasgado, é o que todo mundo fala. Consegue? Deixa eu te falar o que eu escutei de um pai de santo de 60 anos de terreiro. Pega aí, hoje é culto de libertação. Ele disse assim: demônio qualquer um invoca, quero ver tirar. Qualquer um pode invocar. Se ele quiser vir, ele vem. Tirar não é qualquer um, não. Aí ele olhou e falou assim: vocês pedem ao Filho de Deus, aquele que nós chamamos da luz pura, iluminado. Vocês pedem por ele, mas só tem um problema. Isso um pai de santo falando. Que a maioria não consegue acessar ele. Não consegue. Porque a doutrina dele é a doutrina mais difícil que tem no mundo de seguir. Um pai de santo de 60 anos de terreiro. É a mais difícil que tem de seguir. Porque ele requer muito de quem chega perto dele. E não é qualquer um que se aproxima dele. Mas quando um homem consegue chegar perto dele, esse homem, ele tem uma força tão grande, que não tem demônio que consiga ficar onde ele chega. Isso um pai de santo falando. Porque quando você vai para um terreiro, você serve a entidade dentro, fora é quem você quer ser. Quando você serve a Jesus, é na presença dele o tempo todo. Sabe por quê? Porque em Cristo nós somos casa e morada do Espírito. De noite ele está com a gente, o dia amanhece, o dia passa, ele ainda continua com a gente. Ele não abandona a gente, não sai de perto da gente. É 24/24. Então não dá para viver pecando e viver adorando, adorando e pecando.
Porque aquele que decide pecar não tem acesso. Na hora que precisa pedir, não consegue tocar, não consegue despertar, não consegue ter um encontro com Ele, por causa do pecado. A Bíblia diz que o que faz diferença entre Deus e os homens, o que afasta nós de Deus, é o pecado. E certo é que pecado é um negócio gostoso, irmão, porque se fosse ruim ninguém pecava. E é difícil largar, então precisamos da ajuda do Espírito Santo para poder deixar o pecado. Agora olhamos para a palavra e vemos, se tivermos fé e tudo à nossa volta estiver transtornado, se o problema vier sobre a nossa casa, a nossa família, e nós cremos verdadeiramente, se a enfermidade chegar, e nós tivermos fé em Jesus Cristo, nós podemos pedir. Nós podemos, ainda nos dias de hoje, pedir ao Senhor. Senhor, não te importa que pereçamos? Podemos clamar. E certo é que Ele nos responderá. E diz, mas, aleluia, Ele repreende. E cria-se uma admiração naquele momento. Só que quando Ele repreende o vento, quando Ele repreende o mar, aqueles que são beneficiados é somente o que está no barco onde Ele está? Ou todos os barcos foram beneficiados? Todos os barcos. Todos aqueles que estavam indo a mesma direção que Cristo estava, recebem do mesmo livramento. Por isso que Paulo diz, meu alvo é Cristo. Será que o alvo de todos aqui hoje é Cristo? Teu alvo hoje é Cristo? Porque cada um aqui tem uma situação diferente. Cada um aqui tem uma guerra diferente. Cada um aqui tem um problema diferente. Uns têm problema espiritual, outros têm enfermidade. Uns têm problema no financeiro, outros têm problema na família. Uns têm problemas no trabalho. Cada um tem um problema diferente. Tem um barco diferente aqui hoje. Mas tem alguém que está dentro do barco. E a igreja pode pedir. E todos nós podemos receber daquele que é fiel e é todo poderoso para parar, para dar ordem de fazer a partir de hoje. Vai parar essa situação. Aleluia. Que barco que você está? No barco que vai pedir ou no barco que vai receber? Que posição que você está? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Porque a tempestade é para todos que está dentro do barco. E na tempestade, se tu pular fora, tu morre, viu? Não dá para nadar em dia de tempestade em alto mar. Não tem como. Não temos força para isso. Ah, mas tem Jonas, cuidado. A tempestade veio, mas para Jonas não morrer, um grande peixe engoliu. Irmãos, que barco nós estamos? Que barco você está hoje? O importante é que está tudo em alto mar. Vou trazer uma boa nova que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Todos que estão aqui estão dentro de um, espiritualmente falando nessa noite. Só que tem gente que está dentro de barco que quando atracar na terra, com o livramento recebido, vai querer voltar para sua casa, vai querer voltar para a velha vida. E aí? Tu volta para a velha vida e amanhã vai ter outra tempestade. Quem vai te socorrer? Se no teu barco não tem quem pede. Quem vai te socorrer? Se no teu barco não tem pessoa com intimidade. Você sabe por que Deus levanta líderes? O líder não é melhor que o liderado. Vou te explicar de uma maneira simples. A ovelha quando sai no rebanho, tem o pastor na porta, é Jesus.
E tem ovelha escandalosa que carrega o sino. Sabe por que ela carrega o sino? Aonde ela vai, tá... tem... onde ela se mexe faz barulho. E todas as ovelhas... Mas quando o tempo fecha, a tempestade chega, tudo fica escuro, já não enxerga o caminho, mas a ovelha que tem o sino conhece o caminho, mesmo na escuridão. Quando o perigo vem, ela sabe para onde correr, por isso que ela tem o sino. As outras ovelhas se orientam, já não é mais pelo que vê, mas é pelo que agora ouve. Então está ouvindo, o sino está tocando, é uma atrás da outra, vem uma bé, bé, vem a outra bé, bé, forma uma fila, e começa a caminhada, fila indiana, é uma ovelha atrás da outra, é o rebanho caminhando, uma ovelha conduzindo na escuridão, e as outras ovelhas confiam, porque tem a certeza, essa ovelha sabe o caminho do aprisco, essa ovelha sabe voltar, ela sabe os caminhos onde tem que passar, estamos longe de casa, mas ela vai nos levar ao bom pastor, ela nos levará àquele que vai nos guardar e nos proteger. Sabe o que é o sim? Sabe o que é o barulho que estamos ouvindo? É 1 Coríntios capítulo de número 13. O maior dom é o amor. Sabe por quê? Dentro do amor não é, irmãos, um sino sem sentido, não é um barulho, irmãos, que você só ouve, não, tem um significado, é palavra, a palavra dá direção, a palavra fortalece, a palavra é lâmpada, é luz, para o quê? Para o caminho, para a gente poder voltar. Sem a palavra a gente não volta, sem a palavra a gente não tem o reencontro. Então nós precisamos do que, irmãos? Ouvir alguém que tem coragem de dizer aquilo que muitos já não quer falar. Que barco tu está hoje? O barco daquele que volta e desiste, o barco daquele que vai voltar para casa e vai falar simplesmente: eu fui curado, eu fui liberto. Mas é o barco do descompromissado, é o barco daquele que volta e não quer mais ter encontro com o Senhor? Ou é o barco daquele que vai atracar na terra e vai continuar andando com Jesus? Ah não, pastor, mas curou, está curado. Mas Pedro não foi preso uma vez só, não. Pedro não desceu, os anjos não desceu para ajudar Pedro uma vez só, não. Não está escrito? Por 2 vezes ele estava lá preso, e Deus manda anjo. Sabe por quê? A igreja estava, e Pedro fazia parte do rebanho. Tinha várias ovelhas lá, vamos orar. Uma levantou, vamos orar por Pedro. Os outros falaram: eu acredito, se nós orar, Deus move a mão. Homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença, cheio de dom, cheio de autoridade, mas precisou da ajuda da igreja, para o céu se mover, o anjo descer e dar o livramento para ele na hora necessária. Como vamos fazer? Aleluia. Diz mais, verso 40: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda, lê aí, ainda não tendes fé? Está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito? Ainda não tendes? Quando Jesus repreende o vento, repreende o mar, olha para os discípulos: por que são tímidos? Não tem fé? Quem tem fé não tem timidez. Apocalipse 21: os tímidos não herdarão. Não herdarão. Mas Senhor, se eu orar não acontecer, Tu não é Deus. Se eu pedir e não acontecer, Tu não é Jesus. Mas e se eu pedir e acontecer um milagre, acontecer a libertação, entenda, Tu não é Jesus, a glória ainda é dEle, o poder é dEle, a autoridade é dEle. Porque tem gente que quando ora o Senhor cura, fica exaltado, fica orgulhoso. Jesus não tem parte com isso não, irmãos. Toda honra, toda glória é de Deus.
Eles ficaram admirados, mas receberam uma repreensão. Por que sois tão tímidos? Já sentiu essa timidez? Alguém te pede oração e você fica naquele momento ali preocupado se vai acontecer ou não? Sabe quantas vezes eu já orei aqui na igreja, irmãos? Eu cansado, desanimado. Eu poderia dizer que eu estava com pouca fé naquele momento, mas eu chamei a igreja inteira, falei, vamos orar, irmãos. Tem muita gente curada por causa da oração da igreja. Tem gente liberta de vício por causa da oração da igreja. Porque quando começaram a pedir, conseguimos acessar o Senhor Jesus. Aleluia. E sabe o que aconteceu através da oração de todos? Porque a oração tem um segredo, vou te contar qual que é. A gente começa orando assim, é fraquinho, é baixinho, mas daqui a pouco, irmão, um começa a falar mais alto, o outro também. Aí o negócio esquenta, é igual brasa, você assopra, sai uma faísca, mas cuidado porque daqui a pouco o braseiro inteiro está aceso. Quando o braseiro inteiro acende, aí eu vou te falar uma coisa, não tem nada que você põe ali que não queima. Depois do braseiro aceso, você toma cuidado, porque aí é perigoso. É isso que a oração faz. É isso que quando pedimos ao Senhor acontece, porque o poder que nós acessamos não é nosso, mas é de Jesus. O poder é dele, a glória é dele, o nome a ser honrado é o dele. Então olhamos mais uma vez para a palavra e nós vemos, por que a timidez? Por que o medo de pedir? Tem gente com problemas espirituais, tem gente com problemas de enfermidade, com problema no seu lar, e tem vergonha de pedir ajuda. Aí eu vou, se Deus me revelar, tem coisa que Deus não vai te revelar não, filho, tu tem que pedir. Aleluia. Deus não é obrigado a te curar não, Deus não é obrigado a te libertar não, você tem que buscar a sua libertação, você tem que buscar a sua cura. Tem muita gente invertendo o evangelho. Se não me curar eu não vou mais. Brinca, mano. Ei, já notou que Deus tem várias maneiras de curar? O que ele fez com Naamã? O que ele fez? Mandou ele dar um mergulhinho. A cura estava na mão do profeta? Estava na palavra de Deus. O profeta nem saiu para... Vai lá, fala para ele lá, vai lá, dá 7 mergulhos lá e está tudo certo. 7 vezes, 10, 7... Ô, mas no rio sujo, cuidado que tem um aqui atrás, viu? 6 ri, né? Aleluia. Muita gente ri, mas não entende. Tivemos numa casa, aqui mesmo no Florense, Jardim Florense 2, e na casa, nessa casa que nós tivemos, havia um moço, e esse moço estava com uma grande enfermidade, as suas mãos e seus pés, está lá no canal da igreja, você pode ver o testemunho dele, ele estava apodrecendo. Quantos anos já havia a enfermidade, irmãos? 6 anos, né? 6 anos de médico em médico. E naquele dia o obreiro fez o convite para estarmos lá, disse que a situação era muito difícil lá. E tivemos lá. E lá, quando nós estivemos na casa, quando eu olhei para a mão do moço, quem sabe o que é você sentir ranço? Levanta a mão aí, quem conhece essa palavra? O que é ranço? Hã? Sabe quando você olha para aquilo e não vai? Irmãos, aí eu falei assim, nossa, onde o obreiro trouxe o negócio é feio mesmo. Rapaz, eu olhei para a mãe daquele menino,
Os obreiros tudo junto. Diminui um pouquinho, por favor. Os obreiros tudo junto ali naquele momento. Glória a Deus. Eu fiquei olhando, olhei para a mãe. Baixa um pouquinho, por favor. Olhei para a mãe do menino e disse assim para ela. Glória a Deus. Baixa um pouquinho, por favor. Olhei para ela e disse: a senhora crê que Jesus cura seu filho? E ela olhou assim meio desconfiada assim. A gente vê quando a pessoa não está muito confiante. E naquele momento a igreja vai começar a orar. E eu falei para aquela mãe, falei assim: a senhora tem azeite em casa? É que eu não tinha levado o azeite, irmãos. Aí ela falou: tem não. Eu falei: agora, Jesus, a Bíblia diz que o azeite é para curar os enfermos. Falei: a senhora tem óleo de cozinha na sua casa? Pode ser aquele soia mesmo. Ô Lisa, ela falou: tem. Dá uma colherzinha, só um pouquinho para mim. Ela deu. Eu falei: irmãos, abre as mãos. Catei aquela colherzinha com aquele óleo. Porque eu entendo que a palavra ensina que unção vem de cima. Quem cura está em cima. O poder é dele, a glória é dele. Quem transforma é ele. Quem purifica é ele. Levantei e falei: Senhor Jesus, na ceia o Senhor faz o pão se transformar em carne, o suco transforma no teu sangue. Eu não trouxe azeite, mas tem óleo, Senhor. Põe tuas mãos, Senhor, e tu transforma, Senhor, no azeite mais fino, mais puro do céu, para curar esse menino, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí o Espírito Santo trouxe no meu coração assim: põe a mão na mão dele. Eu falei: abre a mão. Quando ele abriu a mão, irmãos, era só pus. Irmãos, era só pus, irmãos. Aí eu falei: ô Jesus. Aí eu passei o óleo nas duas mãos, falei assim: ô Jesus. Quando eu pus a mão, a igreja começou a orar. Quando os irmãos começaram a orar, aleluia. Isso foi numa quarta. Na outra semana ele vai na igreja. Eu olho para o menino lá no meio da igreja e falo: ei, vem aqui, levanta a mão. Igualzinha a minha, limpinha, irmãos. Limpinha a mão do menino. Está lá, você pode ver o testemunho dele. Limpinha. Foi por causa do pastor? Não. Irmãos, foi porque veio do céu. Porque tinha pessoas ali com fé pedindo. Pessoas que não tiveram timidez dentro daquela casa e começaram a pedir a cura. É isso que Jesus faz, irmãos. Quando nós deixamos a timidez e começamos a pedir de verdade. Quando esquecemos e quebramos o protocolo. Irmãos, eu não tenho fé em Deus pelo fato dele fazer ou não fazer. Nós devemos ter fé e convicção no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Porque o maior milagre não é a cura física, a maior libertação não é o demônio sair. O maior milagre é a gente herdar a vida eterna. No mundo pecaminoso igual nós vivemos, o mundo onde tudo ensina de maneira errada, é um milagre nós estarmos firmes na presença do Senhor e guardar a palavra do Senhor. Muitas pessoas, irmãos, vai para a igreja por causa de milagre. Tu vem para a igreja física por causa de milagre, mas a igreja espiritual tu não entra por causa do milagre. Tu só entra por causa do amor. Se não amar Jesus, tu não entra. Se não amar Jesus, tu não vai para a glória. Tu não recebe a vida eterna. O milagre é passageiro, porque hoje tu é curado, mas amanhã tua carne tomba. Hoje você recebe a bênção, mas cuidado, amanhã você perde. Devemos tomar cuidado. Tem um monte de gente que já foi curada e está fora da igreja. Muitos na multidão foi curada, mas não caminharam com Jesus. O alvo não é curar, o alvo não é só libertar de coisas ruins. O alvo é Cristo. O alvo é estar onde Ele vai estar, é ter a paz eterna com Jesus Cristo de Nazaré.
É saber que todas as tempestades que virão, haverá um Senhor no teu barco, haverá um Senhor na tua casa, no teu coração, que quando você dizer: Senhor, eu vou perecer, a última palavra ainda é dele. Ele vai dizer para ti: não, ainda não é o momento, ainda não é a hora. O livramento vai chegar na casa, vai chegar no negócio, o livramento chega na tua vida espiritual, porque não haverá macumba, não haverá demônio, não haverá principado nem potestade que pode combater a ação do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, porque o projeto que ele escreve não tem diabo, não tem inferno, irmão, para fazer isso revogar. Quando ele diz lá em cima, está escrito, está falado, e vai acontecer aqui embaixo. Aleluia. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar? Quem é este? Se eles que andavam do lado estavam vendo, perguntou, imagina você que nunca teve experiência. Esse é Jesus Cristo, nome dado sobre todos os nomes, nome dado sobre todos os nomes. Perante este nome, potestade, principado; perante este nome, governos; perante este nome, demônios se curvam, se prostram; perante este nome, enfermidade sai; perante este nome, confunde medicina; perante este nome, teus inimigos caem; perante este nome, ainda que você morra, viverá com Cristo Jesus. Perante este nome, se estiver guardado, blindado neste nome, na presença dele, servindo a ele, coisas tremendas e poderosas vão acontecer na tua vida. Aleluia. Irmãos, eu louvo a Deus porque o Senhor é fiel. Aleluia. Quase encerrando a palavra, livro de Mateus 28, verso 18 nos diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, parte B diz assim: ide. Portanto, na parte B diz: ide. Jesus diz: foi-me dado todo. Jesus diz: foi-me dado todo poder. Todo poder. Mateus 28, verso 18. Aleluia. No céu e na terra. Portanto, verso 19, parte B diz: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Estou convosco todos os dias. A ordem para os discípulos foi: eu recebi todo o poder, mando vocês, vai, ensina o que eu te ensinei, atravessa a geração, atravessa estado, cidade, países, nações, ensina o que eu ensinei a vocês, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que receber, aquele que guardar as palavras, aquele que andar no meu caminho, aquele que for obediente, eu estarei com ele. Aleluia. O Senhor estará contigo por toda eternidade, por todo o tempo. É de noite ele não aparta, é de dia ele não aparta, é o sol molestando ao meio-dia, ele está contigo, é o frio da madrugada, ele também está contigo, o inimigo te ataca, ele está contigo, o negócio fica bom, ele se alegra contigo. Entenda isso. Como eu clamarei a ele,
se tu for fiel, não tem hora e não tem dia, aonde tu dobrar o joelho, aonde tu abrir a boca, Ele está contigo. Quem está na presença, a presença está com Ele. Quem tem compromisso com a palavra, Jeremias 1, a palavra tem compromisso contigo. João 1 é o verbo se fez carne, e o verbo está presente agora em corpo glorificado, e o verbo deu a ordem: se tu guardar, se tu obedecer, estou contigo por toda a eternidade. Aleluia. Eu quero te lembrar, quem é este? É um homem que tem todo o poder. Quem é este? É um homem que o inferno teme, os demônios se prostram, as enfermidades correm. Quem é este? Este é Jesus Cristo de Nazaré. É o único que devemos toda honra e toda glória, o Filho do Deus vivo, aquele que tem poder para salvar e para condenar, aquele que tem poder para salvar e para condenar. Aleluia. Irmãos, você gosta de Bíblia? Gosta? Tem muita gente que não quer Jesus. Tem muita gente que não quer. Você vai entender de uma maneira simples. Tem muita gente que não quer trabalhar, certo? Mas quer salário. Tem gente que não quer acordar de madrugada, mas quer no final ali do mês, ali, ou no começo, quinto dia útil, ver que caiu ali um pix na conta. E se ele não trabalha e recebe, quando deixa de receber fica bravo, não é assim? Tem gente que não quer Jesus, mas quer os benefícios da palavra. Tu vive no pecado e na porcaria e abre o Salmo 91 na tua casa achando que Deus vai fazer alguma coisa. Deus não é amuleto. Deus não é brincadeira. Deus não é motivo de escarnio nem de zombaria. Recomendação da Bíblia para quem quer zombar: é melhor colocar uma pedra de mó. Aquele que quer escandalizar e se precipitar no mar. Tem muita gente que diz assim: não pode pregar assim, não pode falar assim. Meu compromisso é com Jesus. Tira eu do púlpito, eu prego no meu trabalho. Eu saio do meu trabalho, aonde eu entro, se me der oportunidade eu falo. Não pergunto, não abro a boca, mas se me cutucar, eu falo. Eu quero ler um texto e encerro aqui. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 11. Tu pode ler comigo? Tu pode ler? Pecador e pecadora, para com esse negócio de Jesus bonzinho. Abandona teu pecado, senão o que te resta é inferno, inferno puro. Abandona a prática do pecado e começa a olhar para Jesus como autor e consumador da fé. Podemos ler junto? Marcos, no capítulo 4 onde estamos, o verso que eu quero ler com os irmãos é o de número 11. Aleluia. Amém? Amém. Acompanha aí. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino, mas ao que estão de fora, todas estas coisas se dizem por para que vendo e não, e ouvindo e não entendam, para que se não... Leu baixinho, né? Lê o que está escrito aí. Brinca com Jesus, brinca com o Senhor. Por que o pastor fala aberto? Porque é para você dar vida. Porque tem muita gente que olha para a parábola e não vai entender. Porque é para não entender mesmo.
porque o Senhor sabe aqueles que não querem se converter. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas ao que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Lê aí, guarda isso. Agradeça ao Senhor a misericórdia de Deus, a bondade do Espírito Santo de você estar dentro de uma igreja e ouvir dentro dessa igreja que o pecado, este pecado que você não quer deixar, esta vontade, este impulso que tem dentro de você de pecar, que você não quer abandonar, pode te deixar lá fora um dia escutando parábola. E quando você estiver lá fora escutando parábola e a verdade não for revelada aos seus ouvidos, entenda que você não herdará a vida eterna, porque não haverá conversão na tua alma. Entenda que a oportunidade pode ser a última e pode ser hoje, e muitas das vezes estamos deixando a oportunidade de salvação passar, escorrendo como águas diante de nossas mãos. É um alerta para você. Deus me separou para falar de uma maneira que muitos já não têm coragem, porque eu não sou financiado por homem, não recebo salário de homem, não recebo honra de homem. Quem opera na minha vida é todo poderoso. O que cura não sou eu, mas eu respeito o que cura, eu honro o que cura, eu honro aquele quem eu decidi servir um dia em espírito e em verdade. O meu compromisso, meus irmãos, desde o dia que eu fui convertido foi de dizer a verdade. Então abra seus ouvidos, limpa bem, guarda no teu coração. Não fica brincando achando que amanhã você vai ter chance. Não fica brincando que amanhã é uma outra oportunidade. Ela pode não existir para você. A última oportunidade pode ser hoje. Tem muita gente que vai chegar meia-noite, mas não vai virar madrugada. Tem muita gente que vai chegar à noite e vai ter que correr para o hospital, porque ninguém sabe o dia que adoece. Não brinque com o Senhor. Não brinque com a chance que Deus tem te dado. A zombaria que tu tem feito dentro do teu coração, achando que Deus não está vendo, é para pessoas aqui dentro. Aleluia. Deus tem compromisso com a palavra. Se a palavra não está dentro do teu coração, que compromisso tem o Senhor contigo? Se você não tem compromisso nenhum com o reino. Quer viver do teu jeito no pecado? Quer andar pelos teus caminhos tortuosos? Você tem a escolha, é tua. Você pode escolher, mas vou te encontrar no tribunal. Haverá um tribunal, e santos e pecadores estarão diante dele naquele dia. E nesse dia, muitos vão olhar e vão lembrar e vão dizer a si mesmo: eu poderia ter ouvido, eu poderia ter dado crédito, poderia ter sido diferente. Mas será tarde demais, porque naquele dia, ou absorção ou condenação. Eu escolhi o caminho mais difícil que tem, mas certo. E não é porque o caminho é difícil que somos salvos. Tem que haver amor nesse caminho. Tem que haver verdade. Guarde a palavra que lhe foi pregada no dia de hoje. Ele estará presente. Presente com aqueles que têm compromisso. Presente com aqueles que têm fidelidade. Eu vou contar algo aqui que o Senhor trouxe no meu coração e encerra a pregação. No tráfico, quem está no tráfico de verdade, quem está no crime de verdade, preste atenção, só tem respeito se realmente tiver envolvido para morrer. Porque os medrosos no crime são mortos pelo crime. Tem muita gente que entra para o crime, mas não faz ideia no que está entrando. Tem muita gente que olha para Deus, mas não faz ideia o que é o exército de Deus na terra.
Tem gente que prega e vive no pecado. Tem gente que prega, mas não lembra da glória do Senhor, do nome dele. Mas tem gente que vive na presença e não prega para fazer amigos, mas prega para salvar almas. Ainda tem. Cuidado. Muito cuidado. Não vamos poder dizer: eu não sabia, eu não ouvi, eu não conhecia. O Evangelho será pregado nos 4 cantos da terra. Depois disso, virá o fim. Vão conhecer, vão saber. Ninguém vai ser condenado sem conhecer a verdade. Você vai estar lá, eu vou estar lá, o Senhor estará lá e vai nos separar. Homem e mulher dentro de igreja que diz servir a Deus e vive no pecado, tu vai estar lá. Quem foi na igreja e decidiu não servir ao Senhor Jesus, tu vai estar lá. E naquele dia, bendito, vamos ouvir. E não te conheço, vamos ouvir. E tem gente que diz assim aí: Deus não envergonha ninguém. A humanidade inteira diante do tribunal. A tua consciência não é tirada. Tu vai olhar, imagina tu olhando, falando: olha lá, aquele baixinho pregou tanto, falou tanto, está indo para o inferno. Vou usar eu como testificação aqui. Olha lá, está indo, olha lá, está vendo. Mas imagina aquele irmãozinho que você criticou a vida inteira, Jesus chamando ele primeiramente: vinde, bendito do meu Pai. Eita glória. Aí você critica porque achou que ele estava errado. Mas ele todo errado entrou, eu vou entrar. Apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Quem guarda princípio, guarda a palavra, não vive para ter amigos, vive para um Senhor. Paulo diz: não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Todo final de ano é a mesma coisa, né? O povo some. Eita Deus, mas em janeiro nós vamos ter muito trabalho na igreja. A conta chega. A ressaca do final do ano, os problemas que gera. Daqui uns dias, muitas mães começam: ora, por quê? Morreu, foi preso. Por que não foi no final do ano orar? Se sabe que o fio apronta. Aleluia. Quando eu vim para a igreja, eu falei para minha esposa, chamei ela, só tinha uma filha na época, era a Vitória. Eu falei assim: olha, a gente vai para a igreja, mas muitos não vão gostar de nós lá. Eu só quero saber uma coisa: quando todo mundo virar as costas, você vai estar do meu lado? Ela disse para mim naquele dia: eu vou. Minha filhinha falou: eu vou. Eu falei: nós vai ter muito problema, vamos estar juntos. Eu falei: então que basta, minha família estar junto comigo. Desde quando eu fui convertido e cheguei na igreja, irmão, eu louvo a Deus por todos que estão perto. Louvo a Deus mesmo por cada vida, cada irmão, cada irmã que ajuda em oração, que dobra o joelho nas madrugadas. Mas eu vi muitos, eu entrava numa igreja onde era pastor, chegava lá, irmãos, metade da igreja ia embora, ele chegou. Se preparem. Quando olhar verdadeiramente para Jesus, os amigos ir embora, pessoas de igreja virarem as costas, porque não significa que está dentro da igreja que todos estão em Cristo. Então, irmãos, examine bem as Escrituras, examine, aprenda do Senhor Jesus e se firme com Ele. Não olhe para homem. Tem um detalhe nos homens: o homem pode cair. Paulo diz: aquele que está de pé, só cuide para que não caia. Cuidado, cuidado. Tem muita gente que se decepciona dentro de igreja, só se decepciona porque olha muito para o homem. Olha para mim não.
Sabe o que Jesus diz? Faz o que eles mandam, mas não faz o que eles estão fazendo. Não foi isso que ele disse para os fariseus? Se o que eu estou falando é palavra, faz o que a palavra está mandando. Se eu estiver em santidade, anda também. Agora você vê eu pecando, irmãos, não liga não que é pastor, que lá no inferno tem um monte de pastor que está lá já, que levou uma vida enganando. Pega exemplo, não mau exemplo. Pega exemplo. E o maior exemplo que nós temos é Cristo. Nunca pecou, nunca errou. É santo do santo, todo poderoso. E eu tenho certeza, se tu clamar, Ele responde. Abre suas mãos. Abre suas mãos. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos. Feche. Aleluia. Você que ainda não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, se você nesta noite sente no teu coração, você tem a oportunidade de vir aqui à frente e confessar Ele como teu Salvador. Se você se afastou dos caminhos de Jesus e quer voltar para o Senhor, ainda que sem força, porque o homem é pecador, mas eu te convido a vir aqui e reconciliar com Jesus, para que o Espírito Santo te ajude a caminhar. Aleluia. Se tiver alguém que nesta noite gostaria de se unir com esse ministério, é só vir aqui à frente, iremos orar por você. O silêncio diz que não. Louvado seja Deus. Vamos orar nesta noite pela cura e pela libertação. Quantos têm fé de orar aqui? Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, orem, e orem com fé. Eu quero convidar todos os irmãos a descer aqui embaixo. Todos que estão em cima, desçam aqui, venham para baixo. Quantos quer um milagre aqui? Aleluia. Vocês têm fé? Vem mais para frente. Se aproxime do altar. Vem toda a igreja. Isso. A palavra é uma, tem vários barcos. O acalmar da tempestade é para todos hoje aqui. Diga assim: a tempestade é para todos. O milagre também. A palavra foi que naquele dia o Senhor deu ordem, e o vento que naquele dia parou, o mar que se acalmou, foi para todos os barcos que estavam lá. Guardem o que vocês ouviram aqui hoje. Guardem bem. Quantos vocês veem aqui em cima do altar? Alguém que pode falar, pode responder? Eu vejo 3. Levítico capítulo 10. A Bíblia diz que o sacerdócio, ele está no altar, porque o fogo desce sobre o altar, para ajudar quem se aproxima do altar. Quando o sacerdócio é falso, ele é queimado, ele é fulminado diante do Senhor. Mas quando o sacerdócio é verdadeiro, a presença é poderosa para fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Eu quero que você, nesta oração, a primeira coisa, não seja tímido. Não seja tímido. Eu quero que nessa noite você peça ao Senhor. Não vai me pedir coisa fútil. Peça ao Senhor milagre. Peça ao Senhor milagre. Eu estou conhecendo essa irmã aqui.
Passarinho de Jesus. Vem aqui. Como que você tá? Bem, graças a Deus. Vem aqui. Fala seu nome. Thalita. Quantos anos você me conhece? Uns 6, 7 anos. Depois daquele dia, quantos anos a gente se encontrou? Faz bastante tempo que nós se vemos. Fala para eles o que Deus fez na tua vida. Me deu a Olha para ele. câncer. Eu estava com uma suspeita de um câncer no intestino há uns 5 anos atrás. E eu estava bem passando por muitas provas. E eu conheci o Renan. E o pastor estava começando uma obra de orar nas casas. E aí eu falei, Renan, chama o pastor e os irmãos para orar lá em casa, né? E o Renan também não sabia o que eu estava passando, o pastor também não sabia. E eu falei para Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu estava esperando um retorno, que eu já tinha feito a cirurgia. Aí Deus usou o pastor para falar para mim que eu estava sendo curada naquele dia, que era para me testemunhar. E Deus estava me curando de um câncer. E aí eu fui, peguei a biópsia, isso eu não te contei porque a gente não se encontrou depois. E aí o médico falou assim pra mim, realmente, eu estava se tornando bem maligno. Graças a Deus deu tempo, né? Mas vamos ficar monitorando. A partir de agora, todos os anos a gente vai ficar monitorando. É um exame que pessoas que acima de 50 anos fazem, eu faço bem antes. Na hora eu voltei triste para casa e na hora eu lembrei, Deus curou. Nada do que você ouvir deixa entrar no seu coração, porque Deus curou. Mas a gente é falho, né, pastor? E aí eu fiquei naquela, eu sou pecadora, né? Será que é pelo meu pecado? Será que eu estou fazendo por merecer? Esqueci que quando Deus fala que Ele faz, Ele fez, né? Aí eu fui num outro culto, num outro pastor, e falei no meu coração, falei, Senhor, não é por nada, eu confio em Ti, mas confirma para mim. Eu quero ter a certeza se era uma suspeita, se realmente eu estava com câncer. E aí eu fiquei bem escondidinha lá no fundo da igreja, fiquei bem atrás dos irmãos mais altos que tinha. Eu falei, eu não quero que o pastor me enxergue. Se for o Senhor, ele vai vir até mim e vai falar. E aí do pouco dele falou assim, ei, você que saiu de casa hoje perguntou para Deus se você foi curada. Foi sim, de um câncer. Aquele pequenininho que eu mandei na tua casa é meu. Eu mandei ele lá entregar a cura para você. Não tenha dúvida, porque fui eu na tua casa aquele dia, fui eu na vida dele. E aí Deus só confirmou, né? E a partir daquilo lá, nunca mais nada aconteceu, graças a Deus. E eu fui curada. Glória a Deus. Combinamos de você estar aqui? Te paguei para falar alguma coisa? Seis, 7 anos. Eu continuo falando as mesmas coisas. Os obreiros que Deus aprova abrir essa igreja, não só como ela, mas muitos outros que foram curados de câncer, que estavam apodrecendo, que foram libertos, são os mesmos que vai orar por vocês essa noite. Eles ainda continuam orando, eles ainda continuam pedindo, eles ainda continuam no mesmo caminho, eles ainda continuam com a mesma fé, na mesma disciplina. Deus não mudou, Ele é imutável. O problema se dá quando a gente fica intimidado. A cura vem, ela existe. Agora, você quer a cura? Eu disse aquilo que o Senhor colocou no meu coração, vem todos para frente, porque hoje tem milagre aqui. Eu não sei o milagre que você pediu ao Senhor, mas tem. Eu não sei onde você pediu para o Senhor entrar, mas vai acontecer. Aleluia. Presta bem atenção. Não retenha palavras nesta oração. Peça ao Senhor.
Quem faz é Ele, a glória é dele, o louvor é para Ele, toda a honra ainda é dele. Abre as suas mãos, abre as suas mãos. Se alguém passar mal, vem aqui à frente do altar que já oramos. Vamos lá, abre a tua boca nessa noite para pedir ao Senhor Jesus aquilo que tu precisa. Peça ao Senhor um milagre. Se é para tua família, para o teu irmão, se é para o teu ente querido, peça um milagre. Peça, porque nesta hora o diabo não vai aguentar. O poder e a autoridade do nome de Jesus vai desfazer o trabalho do diabo na enfermidade, vai desfazer o trabalho que foi levado no terreiro, vai desfazer o trabalho, vai jogar por terra as entidades. É no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vai ser quebrado hoje o laço do inimigo, que vai ser rompido as cadeias das trevas, que em nome de Jesus, aonde houver amarração, ela vai ser quebrada, aonde houver perseguição, vai cair por terra, no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu declaro hoje, Senhor, em teu nome, Jesus, liberdade ao que está cativo. Eu declaro hoje, Jesus, em teu nome, a cura ao que está enfermo, aonde o inimigo entrou, aonde ele amarrou a enfermidade. Senhor, há poder no teu nome, Jesus, para quebrar aqui agora, há poder no teu nome, Jesus, para repreender, Senhor, todo o trabalho de magia, de mandinga, obras levadas no mundo maior, menor, obras entregues no cemitério. Há poder no teu nome, Jesus, para libertar a alma, há poder no teu nome, Jesus, para quebrar agora trabalho mandado, trabalho que foi arriado, em nome do Senhor Jesus. Vai entrando com a providência, Pai, vai entrando com o milagre. A enfermidade alojada, enfermidade entranhada no corpo do homem e da mulher, em nome de Jesus, começa a ser repreendido agora. Trabalho levado a caboclo, trabalho levado aos Exu que trabalha na área de enfermidade, há poder no nome de Jesus para quebrar agora, para desfazer agora. Perde a força, Satanás, tu que tem lutado na vida dele, na vida dela, perde as forças agora. Todo trabalho levantado, todo trabalho oferecido, há poder no nome de Jesus para quebrar agora. Senhor, manda um anjo de libertação agora, Senhor, para entrar em peleja, em guerra, para entrar em batalha, na autoridade do teu nome, Jesus, repreendendo as legiões, repreendendo as castas, repreendendo agora as falanges que tem lutado. Senhor, vai mandando fogo sobre a igreja, curando agora do alto da cabeça, a planta do pé, aonde tem enfermidade maligna, aonde tem tumor, aonde tem câncer, aonde tem mioma, aonde tem caroço, aonde está alojado no órgão, Senhor meu Deus, nas veias, Senhor, nos ossos, nos músculos, Pai, no tecido, na pele, em nome de Jesus, Senhor, vai queimando agora. A enfermidade não suportará o teu poder, em nome de Jesus, Senhor. O teu poder, a tua glória manifesta aqui nesta noite, Senhor, manifesta aqui, Senhor, repreende os demônios aqui, Jesus, em teu nome, Jesus, vai sendo repreendido os trabalhos de pombagira, os trabalhos de caboclo, os trabalhos, Senhor, que são levados sobre as encruzilhadas, e calandarase, ramadoremanda, Oreamaia sede, em nome de Jesus, Senhor, vai curando, Espírito Santo de Deus. O Senhor é presente na casa, Senhor, estenda a tua mão, Espírito Santo de Deus, agora, para curar, Senhor, manifesta a tua virtude, agora, Senhor, sobre a vida dele, sobre a vida dela, há poder no teu nome, Jesus. Toda macumbaria que foi lançada na casa, toda macumbaria que foi feita, Senhor, para baixar no leito, a macumbaria que foi feita para destruir a vida, o casamento, em nome de Jesus, Senhor, vai libertando, vai quebrando agora, vai quebrando agora, Senhor, vai tirando o nome, Senhor, da encruzilhada. Dá ordem, Jesus, aos teus anjos para tirar o nome da encruzilhada. Dá ordem, Jesus, aos teus anjos, Senhor, para tirar essa vida, Senhor, Senhor, desse laço que está preparado. Quebra agora, Jesus, quebra agora o laço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai sendo repreendido demônio de enfermidade, enfermidade maligna gerada neste corpo, em nome de Jesus, vai sendo quebrado agora, vai sendo desfeito. Fica atento aí, obreiros, vai sendo desfeito,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai daí. Em nome de Jesus. Sai de dentro deste corpo. Em nome de Jesus. Sai agora. Sai agora. Sai daí todo mal. Sai daí toda enfermidade. Obra mandada. Obra que foi feita na carcaça do animal para apodrecer. Em nome de Jesus vai sendo desfeita agora. Toda macumbaria, toda magia. A poder no nome de Jesus. Senhor, vai curando. Vai libertando agora. Abre, Senhor, esse cativeiro esta noite, Jesus. Abre esse cativeiro. Rompe, Senhor. Rompe, Senhor, meu Deus, essas correntes. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E na sobre e cada esse mandaia sebe a igreja diz assim: queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Tem um espírito maligno aí. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Espírito mandado, espírito opressor que está oprimindo vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo vai sendo repreendido agora. Em nome de Jesus vai sendo repreendido agora. Senhor, entra, Senhor Jesus, com a libertação. Entra, Jesus, agora com grande livramento. Maia Ekamantore Canaraço Ramaya Sebe, aleluia. Oh, glória, aleluia. Jesus, entra, Senhor, na vida. Entra, Senhor, na causa. Toca, Senhor Jesus, agora. Aonde tiver, Senhor, enfermidade começando, vai repreendendo. Aonde tiver, Senhor, trabalho amarrado, Senhor, vai, Senhor, desamarrando agora, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai quebrando todo laço do diabo aqui agora. Todo projeto de Satanás, Senhor. Todo projeto de Satanás. Em nome de Jesus, Senhor, vai sendo quebrado. Vai sendo desfeito. Eladore. Amasuri Kamaya Se Orianda Ramaya So Ekamantore Kandaya Se. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem duas pessoas aqui. Aleluia. Mas o livramento do Senhor é certo. Quantos anos tu tem? Moço, eu vejo você com uma perna amputada. Eu vejo você com uma perna amputada. Manonasso Ramaya Se. Teu nome está numa feitiçaria, filho. Médico vai dar jeito não, menino. Mamaurinayo. Nasce. Vem aqui, vem. Abre a mão, abre. Quantos anos? Aleluia, Deus. Se queimaya se. A feitiçaria é uma perna amputada. É bem no cotoco do joelho aqui, ó. Se queimaya se. E cadeia. O Senhor disse para mim, quando eu vi você com a perna amputada, Ele disse assim para mim: hoje eu estou tirando ele, estou livrando ele de ir para a cadeia. Aleluia. Moço, acredito eu que tu é muito trabalhador, leva uma vida honesta, mas o meu Senhor, que nunca errou, que nunca falhou uma revelação, está dizendo para mim que hoje Ele está te livrando da cadeia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E agradeça a Deus, porque hoje tem livramento para a tua alma, e tem livramento para o teu corpo. Aleluia. Glória a Deus. Que nasceu. Foi um homem que pediu trabalho. Foi um homem que pediu trabalho. Que mandou. Só que o trabalho foi pedido para matar você.
Quem pediu o trabalho, pediu para tirar a tua vida. E que mandou querem você morto, filho. Só não pôde fazer para matar, porque lá em cima, aleluia, tem um Deus que um dia lançou uma promessa sobre a tua vida. Tu tem promessa. De criança tem promessa para estar na igreja. O Senhor lembrou da promessa dele quando o diabo quis ceifar a tua vida. O anjo desceu naquele dia, foi até aquele terreiro e disse: a vida tu não pode tirar. O diabo disse: mas no pecado ele está, eu posso tocar. Que monaço, aleluia. O trabalho foi feito, aleluia. O teu corpo vai apodrecer porque está enterrado, menino. Malaia, sério. Tem um anjo agora onde está enterrado o trabalho que fizeram para você. Que maia, sério. Ora maia, sou. Aleluia. Quando o trabalho começou com coceira. Que maia, sério. A coceira começou porque as formigas estavam ali mordendo o que eles colocaram naquele dia. Tem a perna de um animal. A perna do animal é uma coxa inteira, é uma coxa de um porco. Não é coxa que fala, como que fala, pastor? É o pernil do porco. Está inteiro. E que mais? Tem uma fita amarrada bem no joelho dele. Uma fita vermelha e uma fita preta. Remaia, sério. Que isso, amado. A parte de cima ficou intacta, mas a de baixo tem cortes feitas com punhal. E calamaia, sério. Foi deixado em cima de um prato de guidar. Deixaram ali por 3 dias no sol. Quando as formigas começou a atacar aquilo, começou a coceira no ser. E Maria, Eraço, calamaia, sério. Aleluia. Depois de 3 dias, quem fez o trabalho voltou, pegou com guidar e tudo, levou, calçou a oferenda. A oferenda foi calçada, que é para não ter erro de dar errado. Aquilo não pode dar errado. Aleluia. Enterrado. Eu vejo a encruzilhada. A encruzilhada que usaram para fazer o trabalho tem umas árvores secas, do lado do mar. Cavaram o buraco, levaram, enterraram e fizeram toda a oferenda por cima daquele trabalho enterrado. O Senhor disse para mim que o trabalho é para ninguém saber. A medicina não descobre, o remédio não dá jeito. Aleluia, Jesus. O Senhor disse para mim que o trabalho queima. Alamara sépia. O trabalho queima, raia sépia. Queima, não queima? Queima. E aleluia. Quem está falando para mim não é Ramos Maia sépia. É Ele que manda os anjos lá tirar. Nesse exato momento, o trabalho que estava enterrado está sendo desenterrado agora. Aleluia. Mas você tem fugido da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Parar para ouvir não quer, buscar não quer, mas o Senhor permite chegar para entender que quando Ele quer tem meios de chegar. Aleluia. Podia ser numa igreja perto, podia ser num lugar mais pertinho, podia ser outra pessoa, mas eu tenho coragem de falar o que muitos não vai te dizer. Aleluia. Eu te conheço não, mas eu conheço quem fala comigo. Eu sei quem está aqui. O trabalho que levantaram está desenterrado. Tem um tempo, tem um processo, não é simplesmente estar desfeito. Está vendo essa mulher? Quando o câncer saiu um monte de coisa dentro dela, não foi, Thalita? Ela vomitou um monte de coisa que não tem explicação e não tinha cheiro. Mas tinha um Deus naquela noite dizendo: pergunta para ela o que ela quer. E tem um Senhor nessa noite dizendo: Ele está te ajudando.
Está fora da terra o que fizeram para ti. Que mandou a sua. Aleluia. 3 Exu trabalhou para isso. Eu vejo 3 levantando. 2 está levantando no cemitério. E 1 está levantando na encruzilhada. Eu vejo como você está me vendo, filho. Emaia sou. Alamanda, Orimaia, Sédia. Aleluia. Os 3 vai ter que vir aqui. Quemaia, Sédia. Aleluia, glória a Deus. 2 o Senhor diz que é o encarregado da enfermidade. E 1 é o encarregado da cadeia. 1 é o encarregado da cadeia. Sabe como que vai acontecer? Só tem um jeito de sair daqui: crendo e recebendo. O assalto preparado, programado, o Exu ia do teu lado, filho. Mas o Senhor diz assim: conheço os caminhos. Antes de acontecer, tem que pedir para Ele, menino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesse assalto daria tudo errado. Tu seria baleado. Já está machucado, os médicos vão dizer: é ladrão mesmo. Está no assalto. Amputa, está tudo certo. Sem dó. Aí concretiza a visão que o Senhor me deu: você preso com a perna amputada. Monassone. Aleluia. Eu não cheguei aqui rindo, não. E nem contando história, irmãos. Sofri muito para chegar até aqui. E agradeço muito por estar aqui hoje, na presença de Jesus. Todos estendam as mãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fala teu nome completo, filho. Abre bem as suas mãos. Todo mundo estende a mão para Ele. Aleluia. Vamos orar para o Senhor desfazer agora toda magia. Aleluia. E todo projeto do inimigo. Os outros 2 acabou de chegar lá. A igreja ora e diz: queima ele, Jesus. Ora, porque a igreja orando, o livramento chega. A igreja orando, o trabalho do inimigo é desfeito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no teu nome, Jesus. No dia chamado hoje, Senhor. O feitiço, a feitiçaria, a macumbaria, Senhor. O trabalho enterrado, Senhor. Hoje o Senhor cancela, Jesus. Desfaz a obra do diabo na vida desse menino, Senhor. Quebra aí, Senhor, todas as artimanhas do maligno, todo o poder das trevas, Pai. Enfermidade mandada por obras demoníacas, em nome de Jesus. Todo projeto de Satanás na vida deste jovem vai sendo desfeito agora, debaixo da oração da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus eu te repreendo, espírito imundo, em nome de Jesus. Você que veio para colocar enfermidade neste corpo, que está alojado, que trabalhou de todas as maneiras, que tem minado, Senhor, as forças dele hoje, Senhor, em teu nome, Jesus, vai desfazendo, vai arrancando pelas raízes, Senhor, vai curando este menino, Senhor, cura ele, Jesus, vai libertando ele da enfermidade agora, Senhor, a enfermidade que já está, Senhor, alojada no corpo dele, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai daí, espírito de enfermidade mandado. Vocês já chegaram aí. Em nome de Jesus, deixa o corpo deste jovem. Deixa agora. Aonde vocês estão trabalhando nesta enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai sendo queimado agora. Queima esse demônio, Jesus, que recebeu, Senhor, obras calçadas, Senhor, para manter esse menino preso, Senhor, escravo. Senhor, demônio também que veio, Senhor, para levar para a cadeia, Pai. Demônio do assalto, demônio do crime, em nome de Jesus, vai sendo repreendido nesta
nesta noite. Senhor, tudo que foi feito, tudo que foi amaldiçoado, lançado sobre a vida dele, Pai, vai cancelando agora. Senhor, que ele venha ser curado nesta noite, não pela minha, mas pela tua mão, Jesus, pela oração da tua igreja. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Senhor, vai libertando agora, Jesus amado. Enfermidade, vai soltando este corpo agora. Sai daí, enfermidade, em nome de Jesus. Vai deixando o corpo dele agora. Senhor, manda fogo aqui agora, Jesus. Queima, Jesus, vai queimando, Jesus. Vai queimando toda a enfermidade, vai queimando, Jesus. Vai queimando, Jesus. Toda a enfermidade no corpo deste jovem, toda a enfermidade, Senhor, vai queimando. O alto da cabeça, a planta do pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E na de queimaraçu, oremande e naia sépia, em nome de Jesus. A igreja diz assim comigo: todo trabalho feito para a vida deste jovem, em nome de Jesus, é cancelado hoje. Toda enfermidade gerada na magia, nós te ordenamos, em nome do nosso Senhor Jesus. Sai do corpo dele agora. Espíritos imundos, enfermidade maligna, a igreja de Cristo te ordena, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai. Estende a mão assim, diz assim: Jesus, confirma hoje a cura sobre o corpo dele. Aonde ele passar, vão saber que o Senhor o curou e o libertou. Amém. Recebe, filho, o teu livramento. Aleluia. Tem mais uma pessoa aqui, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, irmãos. E é sempre. Eita Deus maravilhoso. Tem uma pessoa, abre as mãos aí, abre. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu oro, Senhor. Eu oro pelas almas aqui presentes, pedindo o teu livramento, pedindo, Senhor, a cura, pedindo a tua ajuda, Pai. Há poder no teu nome, Jesus. Liberta, Senhor. Entra, Senhor, com o livramento. Repreende, Pai, todo mal. Repreende, Senhor, todo laço do inimigo. Amém. Sobe lá em cima, irmã Jéssica. Levanta tua mão aí, filha. Vou deixar tu escolher. Tu quer sair daqui com o que está te acompanhando? Teu nome está num terreiro. E teu nome está na mão de um espírito imundo. Você quer o livramento? Levanta as duas mãos, abre. Eu vejo uma pombagira gritando. Braba. Aleluia. Que ela está na tua mente. Ela está trabalhando dentro da tua mente. Mas o Senhor é fiel para libertar. Põe a mão na cabeça dela e obedece. A igreja estende a mão. Ora por ela e obera. Aleluia. Que mandasse Jesus, desfaz o trabalho que foi feito na vida desta jovem, Jesus. Desfaz, Senhor, hoje, Senhor Jesus, o trabalho, Senhor, que espíritos imundos receberam, Senhor, para oprimir, para ficar na mente dela, oprimindo ela, Senhor. Há poder no teu nome, Jesus, para libertar, para desfazer agora todo mal, Senhor. Nós cremos, Senhor, ela sairá daqui livre. Senhor, esse espírito imundo que tem falado na mente dela, Senhor, não vai operar mais, não vai trabalhar mais na mente dela, Jesus, porque o livramento vem do Senhor, a obra é tua, Senhor. Pai, Senhor, liberta ela agora, Jesus. Tira, Senhor, essa influência que está na mente dela, Senhor, para que ela venha ter força, Senhor. Pai, te pedimos em nome de Jesus. Pode expulsar e obreiro em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Recebe, filho, teu livramento.
Tem um tanto de gente, irmãos, que vem para a igreja e tem medo de cair. Nem todo mundo cai, viu? Quando cai e está possesso, é o último estágio. Possessão é o extremo do extremo, irmãos. Agradeça a Deus quando o livramento vem, você não caiu. Aleluia. Mas louvado seja o nome do Senhor. Tem mais um livramento, e é para você, Thalita. O livramento que o Senhor te dá é nas tuas pernas. E Manassé. O livramento. Eu vejo você com duas pernas doendo. E o Senhor falou para mim assim, ó, trombose. Vocês sabem o que é trombose, irmãos? É um negócio doído. Vem aqui. Aleluia. Estenda tuas mãos para cá. Vamos orar por ela. Encosta mais. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, o Senhor repreende, Senhor, toda a enfermidade agora. Toda a enfermidade que o Senhor revela nas pernas desta mulher, o Senhor repreende nesta noite. Há poder no teu nome, Jesus, para curar agora, para libertar agora, para quebrar, Senhor, toda artimanha, toda obra maligna, Senhor, contra o corpo físico dela, Pai. Confirma o livramento, Pai, que ela possa voltar para a casa dela, Pai. Em nome de Jesus, livre de todo mal e toda enfermidade, em nome de Jesus, receba aí. Amém? Aleluia. Nessa última oração, nós vamos fazer a oração da fé. Nós temos 10 minutos, vamos encerrar dentro do horário. Na oração da fé, irmãos, eu quero, junto com você, pedir pela tua saúde, para você começar o ano de 2026 cheio de saúde, para você correr atrás do que você precisa e poder caminhar na obra. Amém? Amém. Todos com suas mãos abertas. Você que tem enfermidade, pode pôr a mão no lugar que dói. Senhor Deus, em nome de Jesus eu oro. Eu oro por todos presentes, repreendendo toda a enfermidade. Repreendendo agora, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo, enfermidade alojada neste corpo, eu te repreendo em nome de Jesus agora. Senhor, manifesta a cura agora, Jesus. Senhor, que eles possam voltar para o lar, gratos ao Senhor pela cura, pelo grande livramento. Liberta, Deus Pai, em nome de Jesus agora. Enfermidade, eu te ordeno agora, desaparece deste corpo. Desaparece agora. Larga este corpo agora. Em nome de Jesus eu te dou uma ordem. Saia daí. Espírito de enfermidade, larga daí. Senhor, a enfermidade que está na carne, no tecido, nos nervos, nos ossos, restitui agora, Senhor. Põe tua mão santa, Jesus. Cura, confirma a cura, confirma o milagre, Jesus. Que eles possam, Senhor, quando acordar, olhar para o Senhor e dizer: quão bom é o Senhor que me curou, quão bom é o Senhor que me libertou. Desaparece em nome de Jesus, eu ordeno agora. Abençoa, Jesus, a casa, abençoa a família, entra com livramento, entra agora, Pai, com tua bênção, ajuda eles, Pai, te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Bem alegre, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, vão em paz.